Olá, amigos do Logos Apologética, tudo bem? Aqui é o Emerson e neste vídeo nós vamos refutar, refutar a falácia do Homem-Aranha, né? Que muitos ateus céticos usam aí, certo, pessoal? Então, desde já, peço para que vocês aí apoiem meu canal, certo, pessoal? Cliquem no curtir, já curtam o vídeo, inscrevam-se no canal e confiram se estão acionados, se está acionado aí o sininho das notificações, tá bom, pessoal? Então, pessoal, eu não tenho muita paciência para esses vídeos, essas lives de ateístas, certo, pessoal? Porque muitas vezes são de palpiteiros de YouTube, né? Pessoal pseudo-historiador, pseudo, né? Essa pseudagem, sempre chegam tentando alegar, né? Coisas contra a Bíblia, a historicidade de Jesus, né? Sempre tentando pôr dúvidas na mente de incautos, né? E tentando desacreditar a Bíblia, né? Sem qualquer vitória, né? Sem qualquer assim, sucesso, porque ele só tem ali no caso público entre esse pessoal aí de YouTube, porque na verdade se você pega historiador sério, né, é outra coisa, né? Então, pessoal, desde já peço que vocês prestem atenção aí, né? Então aqui eu estava vendo aí o vídeo do amigo Érico, né? E aí apareceu o tal de Rabelo, né? Rabelo, e falou essa coisa aí, né? Que vocês vão ver aí já, né? Jesus não A foi um pergunta é, por que governador, Jesus teria não que foi um monarca, haver algum por que ele outro iria pedir documento? uma moeda? Por que teria que haver algum documento além dos evangelhos? Não, você está cometendo o erro seguinte, igual os caras cometem o erro. Vamos lá, o Capitão América. Capitão América é um personagem de ficção. Mas, porém, a guerra entre os Estados Unidos e a Alemanha aconteceu, beleza? O Brooklyn é uma cidade histórica. Então quer dizer, eu estou falando do Brooklyn, então logo o Capitão América existiu? Não. O batismo é um evento cultural do primeiro século. Não era somente. Então, o batismo de Jesus é um Não, mas elemento. eu tenho várias pessoas puras, eu posso fazer a lógica contrária. Então, aí ele cita o Capitão América, né? Eu sou fã de quadrinhos, né? Mas ele cita aqui no caso o Capitão América, mas a falácia aqui no caso é conhecida como falácia do Homem-Aranha. Por quê? Então você vê que primeiro eu vou responder isso outra coisa, ou na verdade vamos responder já desde já no caso, né? Primeiro ele tenta desacreditar o Novo Testamento como fontes históricas. A questão é por quê? Ele não tem argumento, ele não responde, ele simplesmente alega, ele afirma, né? Por exemplo, que Jesus histórico é uma invenção da academia, mas não dá argumentos nenhum para isso, simplesmente alega. É isso que eu não gosto dessas lives, simplesmente o pessoal fala um monte de bobagem, fala um monte de coisa, mas não afirma com demonstrações historiográficas, fontes e tudo mais, né? Então, é importante nós entendermos, sim, que para a importante parte dos historiadores sérios, porque se nós víssemos, se nós fôssemos ver que se o Novo Testamento, a Bíblia, fosse um livro tão simples de refutar como esse pessoalzinho quer, né, fosse um mitológico e tudo mais, né, não teria tantos historiadores acadêmicos falando sobre isso. Né, simplesmente dizer, não, isso aí é uma bobagem e vamos descartar. Não, os ateus perdem tempo tentando desacreditar a Bíblia sem sucesso. Nós vamos vendo lá, né, o amigo Tonho Miranda, né, que sempre tenta isso, né, Babinho e outros tentam pôr dúvidas, né, sem sucesso. Mas, pessoal, nós vemos aí, né, que mesmo o C.S. Lewis, que foi um grande estudioso de mitos, né, de mitologia, ele mesmo falou que não deu tempo, ele falou ali dos evangelhos, da historicidade dos evangelhos. Então nós vemos sobre isso, né, aí, né. Então, a falácia do Homem-Aranha é um erro de lógica que alguns céticos acusam falsamente os cristãos de cometerem. A falácia do Homem-Aranha é explicada assim. No futuro, os arqueólogos encontrarão histórias em quadrinhos antigas do Homem-Aranha. E dentro dessas histórias em quadrinhos, há certos fatos que são verdadeiros, como Nova York ser uma cidade real. Com base nessas evidências históricas, os arqueólogos concluem erroneamente que o Homem-Aranha também deve ter existido. O amigo lá, o Rabelo, citou Pilatos, né, no caso, né? Os céticos sugerem que os cristãos estão cometendo a mesma falácia quando apontam para certos detalhes históricos da Bíblia, detalhes que são inegavelmente verdadeiros, e depois concluem que Jesus é realmente o Filho de Deus, operador de milagres. Eu já falei, pessoal, sobre esse termo Jesus histórico. O correto é Jesus mesmo, né? Jesus da fé, Jesus histórico é um só nesse sentido, né? Primeiro, devemos salientar que nenhum apologista cristão credível
raciocina de forma semelhante à falácia do Homem-Aranha. Ninguém acredita que a menção bíblica ao tanque de Siloé, combinada com a descoberta moderna desse tanque, prove que Jesus deve ter curado um cego. Veja lá em João 9. Os estudiosos da Bíblia ficam satisfeitos por terem provas arqueológicas que apoiam o contexto histórico dos evangelhos. E tem uma grande quantidade dessas provas, mas não dão um salto da confirmação histórica para a prova do sobrenatural. Em vez disso, no caso da descoberta do reservatório de Siloé em 2004, o apóstolo João demonstra ser uma testemunha confiável dos eventos que ele afirma ter visto. A confiabilidade dos escritores bíblicos é ainda mais confirmada. Isso deveria levar-nos a dar-lhes o benefício da dúvida quando escrevem sobre coisas que a arqueologia não pode confirmar. E é engraçado esses céticos aí no YouTube, né? Essa pseudagem, eles tentam alegar contra o Novo Testamento, mas não usam esse mesmo critério para outras obras da Antiguidade, né? Outros escritos. E nós temos muito mais provas para o Novo Testamento. Né? Então nós vemos aí, também, Paulo. Né? Existem muitas diferenças entre os quadrinhos do Homem-Aranha e a Bíblia. Acima de tudo, os evangelhos apresentam-se como literatura biográfica antiga. Uma edição do The Amazing Spider-Man se apresenta como fantasia. Biografia e fantasia são dois gêneros completamente diferentes. Qualquer futuro arqueólogo que fizesse a sugestão o Homem-Aranha real, com base na descoberta dos quadrinhos do Homem-Aranha, seria rapidamente rejeitado, independentemente do cenário dos quadrinhos na cidade de Nova York. Existem detalhes contraditórios muito mais numerosos e significativos que mostram que o Homem-Aranha não é real, como o aparecimento de clones, alienígenas e robôs assassinos dos quadrinhos. Tanto a história bíblica como a secular apoiam os fatos gerais de que Jesus de Nazaré existiu durante um determinado período de tempo, o primeiro século. Viveu numa área específica, Galiléia em Israel, realizou certos atos que levaram a seguidores e notoriedade e foi colocado até a morte numa cruz fora da antiga cidade de Jerusalém. Além disso, o túmulo de Jesus estava vazio no terceiro dia após sua morte, um fato reconhecido tanto pelos apoiadores como pelos inimigos. Né? Então, outra diferença importante entre os quadrinhos do Homem-Aranha e a Bíblia é a consistência com o registro histórico. Nos quadrinhos do Homem-Aranha, o leitor percebe rapidamente muitas inconsistências. As pessoas se vestem e agem de maneira diferente, e o mundo termina de maneira diferente da história factual. As cidades podem ser destruídas em uma história em quadrinhos, mas ainda existem na vida real. O período de tempo em que uma história em quadrinhos se passa não precisa corresponder precisamente a qualquer período da história. Existem personagens no Homem-Aranha que nunca poderiam existir na realidade, incluindo o Homem de Areia, o Electro e outros personagens bizarros. Na Bíblia, o enredo é repetidamente mostrado como um reflexo da história em seu período notável. Os evangelhos retratam Jesus diante de Pôncio Pilatos durante a época em que Pilatos serviu como governador romano da região. Caifás, o sumo sacerdote, foi realmente o sumo sacerdote durante as provações de Jesus. Embora nem todos os detalhes históricos da Bíblia tenham apoio externo, todos os registros que temos fora da Bíblia são consistentes com a história dos escritos bíblicos. No final, aqueles que acusam os cristãos que creem na Bíblia de serem vítimas da falácia do Homem-Aranha são eles próprios culpados de usar um espantalho. Os cristãos não afirmam que as descobertas históricas e arqueológicas provam que Jesus ressuscitou dos mortos no terceiro dia. Os cristãos afirmam que a arqueologia apoia a exatidão geral da Bíblia. O que os escritores bíblicos escreveram é credível e deveria levar alguém a uma investigação mais aprofundada da vida de Jesus. E à medida que o Espírito se move, a fé, né, e ao arrependimento que conduz à vida. Veja lá em Atos 11, 18. Certo, pessoal? Então é isso. Então vocês vejam aí mais uma falácia desses ateístas aí, detonada, né? Vocês veem que essas lives aí são muitas vezes de palpiteiro, gente que aparece ali falando bobagens, né? Como o outro lá que falou do Vaticano, segredos que a igreja escondeu, ou a igreja manipulou a Bíblia. Outros ali falam Constantino teve a ver com Cano. Gente, por favor, né? São pseudo-historiadores, né? Vão ler livros bons. Aqui na própria descrição desse vídeo vocês vão ver grandes livros por acadêmicos, historiadores realmente gabaritados, né? Falando sobre isso, que nós temos evidência sim, tá? Então não é assim tão simplório como esse pessoal pensa, falando desse jeito. Tá certo, pessoal? É isso aí. Um abraço e até mais.